João capítulo 14, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Comentário Euda Mendes, de Teresina, Piauí. Querido irmão, querida irmã, veja bem, continuando a nossa caminhada no conhecimento do nosso interior, para que cooperemos com a graça de Deus e produzamos os frutos do Espírito Santo que habita em nós. Na nossa vida espiritual, há dois elementos muito importantes na produção de frutos. Quais são eles? Olha só. São as consolações, ou seja, o conforto, o gozo em Deus, e também as desolações. E aqui nós temos as dores, os sofrimentos na nossa vida. Quando uma pessoa está doente, ela querendo sarar, ficar boa, ela não toma o remédio só quando tem um sabor agradável. Ela também toma uma medicação de sabor desagradável, porque entende que através daquelas medicações, boas ou não ao seu sabor, é que poderá obter a sua saúde. Pois bem, a nossa alma também, ela se serve não apenas das alegrias, mas também das dores para crescer espiritualmente. Veja, Deus conhece o fundo do nosso coração. E Ele sabe quando nós precisamos de consolações, de conforto, de alegria, e também sabe quando um sofrimento, uma dor, terá utilidade para a nossa purificação, para a nossa santificação. Por isso que muitas vezes a gente ouve alguém dizer que de todas as situações que acontecem na nossa vida, se nós aproveitarmos em tudo, até nas piores situações, nas maiores dores, Deus utiliza para nos colocar em sua presença. Assim como Ele nos consola, nos conforta, nos alegra e nos dá gozo. Como é isto? Bem, são através de três sensações de nossa vida: a liberdade, a união e a dor. A liberdade. Veja só, se nosso coração está apegado às coisas terrenas, bens materiais, pessoas, a nossa liberdade está comprometida. Pois nós estaremos sendo escravos destas coisas. Então eu vou repetir. Como é que Deus nos consola? Como é que Ele nos conforta? Como é que Ele nos alivia? Como é que Ele nos alegra? Através destas sensações: a liberdade, a união e a dor.
Então, se eu tenho minha liberdade comprometida, não tem como eu experimentar estas realidades espirituais que o Senhor dá a cada um de nós. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha só, afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não as da terra. Porque quando nós estamos afeiçoados às coisas terrenas, nós não vivemos a liberdade que o Senhor nos deu. Dentro destes, vamos dizer assim, destes apegos, nós temos os afetos, que é o que eu coloquei agora, quando nós nos apegamos às coisas, pessoas, mas nós também temos os desafetos. Aí nós já trabalhamos a questão do rancor, do ressentimento, da raiva, da mágoa, da inveja, do ciúme, etc. E também precisamos ser livres em relação aos desafetos. Veja como é maravilhoso o trabalho que o Senhor vai realizando na nossa vida com o seu Espírito. E como nós passamos também a nos conhecer mais. A segunda sensação é a união. Que união é essa? No Salmo 26, no versículo 1, diz assim: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida. De quem terei medo? Então veja, a proximidade com Deus nos liberta dos afetos e dos desafetos. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tomo conhecimento daquilo que me aprisiona interiormente. Uma pessoa que vive aprisionada pela raiva, pela mágoa, não é livre no espírito. Então, a minha união com Deus depende da minha proximidade, de buscar estar com Ele. E nesta busca de estar com Ele, trabalhando o desapego, tanto aos afetos como aos desafetos. A terceira sensação é a dor. E esta, assim, ela nos surpreende mais. Mas, na verdade, ela faz parte da nossa vida cristã. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe vida cristã sem a realidade da cruz, sem a realidade da dor. Tanto que Jesus, ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Sem a cruz, não temos como ser cristãos. Não tem como andarmos com Jesus, como seguir a nosso Senhor. Então aqui nós entendemos que as tribulações deste mundo, elas são essencialmente passageiras. Uma dor não dura a vida inteira. Não, ela passa. A não ser que você tome esta dor e não se desapegue dela. A não ser que você rejeite a graça de Deus quando nos chama para desapegar-se
de determinadas situações que nos causam dor. Veja só, quando nós rejeitamos a dor no sentido de que ela vai nos ensinar algo, a nossa descida à perdição é mais rápida. Santa Joana Chantal diz assim: para termos rosas no jardim, é preciso termos também espinhos. E se não quisermos os espinhos, ficaremos sem as rosas. Aí você pode assim perguntar: então eu tenho que gostar de sentir dor? Eu tenho que gostar do sofrimento? Não, não é isto. O que eu quero dizer aqui é que quando surgem situações de dor na nossa vida, duas situações nós não podemos aceitar. Primeiro é rejeitar a dor, fingir que ela não existe. Tem pessoas que têm um problema e nunca aceita aquele problema na sua vida para poder trabalhar aquele problema e ficar livre. Fica fingindo que aquilo não existe no seu interior e então não tem como o Espírito Santo trabalhar. E a outra situação é você também acolher o problema como o fim da sua vida, como nunca mais ter nenhum tipo de alegria, nem satisfação, nem nunca mais sua vida vai ser a mesma por conta daquela dor. Essas duas situações são extremas. O que nós devemos fazer? Colocar isso diante do Senhor e aceitar o que Ele quiser fazer na nossa vida através daquela dor. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, ele nos ensina isso. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Os sofrimentos que nós temos aqui são difíceis? Sim. São fáceis? Não. Mas nós precisamos estar com o nosso coração, o nosso pensamento e a nossa vida espiritual voltada para o alto. Senão, aquele sofrimento vai me engolir e não vai ser instrumento de purificação, de santificação da minha vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para a produção dos frutos do Espírito na nossa vida, nós passamos também a entender o que é consolação, o que é desolação, a nossa liberdade, a nossa união com Deus e a importância da nossa cruz, da cruz de cada dia. Tudo isso nós deveremos colocar aos pés de Jesus. Estar com o coração aberto para que Ele venha trazer a libertação do nosso coração, para que Ele venha nos consolar nas nossas desolações e aumentar cada vez mais a nossa união com Ele. Peçamos isto ao Espírito Santo neste tempo quaresmal. Vinde, Espírito Santo. Amém.